Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre O Senhor das Moscas, do William Golding, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Sir William Golding é um autor inglês nascido em 1911 que escreveu outras 13 novelas, sendo que O Senhor das Moscas foi a primeira delas em 1954. Ele ganhou o prêmio Booker em 1980 pelo livro Ritos de Passagem, que era o primeiro livro da trilogia To the End of the Earth, que é outro livro muito famoso do William Golding. E o principal é que ele foi laureado pelo Nobel em 1983 com a justificativa de, por suas novelas, que com a clareza da arte narrativa, com a diversidade e universalidade do mito, iluminou a condição humana do mundo de hoje. E muito dessa pequena frase do Nobel a gente consegue perceber aqui em O Senhor das Moscas. Daqui a pouco eu vou discutir com mais calma, vocês vão perceber exatamente isso. Mas guarda que o William Golding foi laureado porque ele conseguiu iluminar sobre a condição humana. Então isso é muito importante para essa concepção do livro. O Senhor das Moscas foi escrito em contrapartida a um outro livro chamado The Coral Island, que é citado tanto no início aqui do Senhor das Moscas quanto no final dele. E é meio que para servir de contrapartida a ele mesmo, porque em The Coral Island os personagens saem muito felizes, os meninos sobrevivem numa ilha muito felizes, tranquilos, e o William Golding acreditava que isso era impossível de acontecer, que se largasse várias crianças sozinhas no lugar ia dar merda igual deu aqui. O livro foi escrito em 6 semanas, o que dá vontade de bater um pouquinho no William Golding, porque ele escreveu essa coisa maravilhosa aqui em só 6 semanas, mas ele foi recusado por 22 editoras diferentes por ser considerado muito triste e pessimista, o que de fato ele é, e vocês vão ver na hora que eu for discutir sobre o livro. Ele conta a história de um grupo de garotos de 6 a 14 anos que estavam viajando de avião para um lugar não especificado. Quando esse avião cai, os adultos que estavam a bordo, né, o piloto e o copiloto, eles morrem e só sobrevivem as crianças em uma ilha deserta. No livro não fala o porquê desses meninos estarem viajando sozinhos, mas especula-se que o livro se passa num período ou pós-Segunda Guerra Mundial, às vésperas de uma guerra nuclear, ou durante a Segunda Guerra Mundial mesmo, que era comum tirar as crianças do país que estava em guerra para não comprometer as gerações futuras. Então é que eles tiram todos os meninos no avião e é esse avião dos meninos que cai na ilha e eles ficam sozinhos por lá. Sem a figura de um adulto que seria o naturalmente líder daquelas crianças, surgem dois que podem liderar, que é o Jack e o Ralph. O Ralph é o que convoca a reunião pela primeira vez. É aquele que vai pra praia, pega uma concha, toca e chama todos os outros garotos pra sentarem e fazer uma grande assembleia. O Jack é o líder dos coristas e ele tem um grande grupo junto com ele, e automaticamente ele é levado a ser o líder da caça. Então a gente tem essas duas figuras aí principais, que é o Jack e o Ralph, as duas que vão se tornar antagônicas à medida que o livro vai avançando. Junto com esses dois personagens, a gente tem também o Porquinho. O Porquinho é um menino gordinho de óculos e que ganhou o apelido por causa disso, né, inclusive. E é ele que é a grande voz de razão do grupo. É dele que vem as melhores ideias. A concha que eu falei que o Ralph toca pra poder chamar todos os meninos é a ideia do Porquinho. Fazer fogo é a ideia do Porquinho. Tudo gira em torno da figura do Porquinho, que é a voz da razão dos dois grupos, tanto do grupo do Ralph quanto do grupo do Jack. E tem outros 3 personagens aqui que vão se tornar importantes pra discussão que eu quero fazer, e eu queria falar um pouquinho sobre eles aqui agora. O primeiro deles é o Simon, que é um garoto que é potencialmente epilético. Não fala aqui no livro com todas as palavras que ele é epilético, porém dá a entender que ele tem essa doença. E a epilepsia, que muitas vezes foi vista como uma doença que era um sinal divino, que era Deus falando através da pessoa. E o nome Simon ajuda nessa ideia, porque ele vem do hebraico e significa aquele que ouve. Mais tarde eu vou falar um pouquinho mais sobre o Simon e a figura dele aqui, mas tenha em mente que ele possivelmente era epilético, que isso era ligado a Deus e que o nome dele é aquele que ouve, é muito importante. Outro que eu quero falar aqui são os gêmeos, e eu vou tratar eles aqui como um personagem só, porque a personalidade deles é idêntica. E eles são aquele personagem sem opinião. Eles vão com aquele grupo que fala mais alto, com aquele que apresenta os melhores benefícios pra eles. Eles estão indo atrás da maioria. Eles são aquela típica massa de manobra que é levada de acordo com o discurso, com aquilo que é oferecido. E o último personagem que eu quero falar é o Roger. Ele é o braço direito do Jack durante a caça, e ele vai ser muito importante pra na hora que o Jack construir sua própria sociedade ali dentro. Agora que eu falei desses 6 personagens, eu posso falar que esse livro aqui, na verdade, ele é uma grande alegoria. E é por isso que ele é tão importante para a literatura inglesa e tão importante para a literatura mundial. A ilha que os meninos caem, ela funciona como um microcosmo, retratando tudo que podia acontecer caso a gente caísse nos instintos básicos. E é por isso que o William Golding usa crianças aqui, porque elas não têm aquela moral tão arraigada quanto a gente adulto tem. Então é muito mais rápido e fácil para a dinâmica do livro aqui as crianças caírem nesse estado do que um adulto de fato. Tá aí o Lost para mostrar que o adulto vai cair na ilha e ele não vai direto para os instintos, ele vai tentar montar uma sociedade ali dentro
dentro de novo, coisa que não acontece direito aqui no Senhor das Moscas. Eles vão pro instinto direto, cada um com seu instinto, mas eles vão direto pro instinto. Que igual eu já pincelei várias vezes aqui durante o vídeo. O Ralph e o Jack vão formar sociedades antagônicas. Vai acontecer uma coisa aqui em determinado momento do livro que vai separar de fato os dois grupos e cada um vai viver de acordo com as próprias regras. E aqui começa a grande alegoria do livro. Aqui começam as várias explicações que podem ter. Eu acabei lendo vários artigos que falavam sobre o Senhor das Moscas para poder fazer esse roteiro aqui do vídeo. Então eu vi diversas representações que podem ser lidas a partir do Senhor das Moscas. Essa dicotomia entre o Ralph e o Jack, por exemplo, pode representar a civilização versus a barbárie. Pode ser também a representação de uma pessoa culta contra uma pessoa da natureza. Pode ser um planejamento de curto prazo contra um planejamento de longo prazo. Democracia contra totalitarismo, ou Rousseau contra Thomas Hobbes. Então tem todas essas vertentes que podem ser lidas a partir do Senhor das Moscas, mas você sabe que esse livro tem essa grande importância por causa disso, porque ele pode ser lido de diversas maneiras, interpretar a forma como o Jack e o Ralph agem com relação à ilha, com relação aos colegas, dá pra interpretar de diversas formas, e é por isso que esse livro é tão grandioso. Nesse contexto que eu escolhi discutir aqui com vocês, eu vou falar um pouquinho das características de cada um dos personagens que eu já apresentei. O Ralph seria a representação da racionalidade, ele que vai procurar formas de sair da ilha, ele que vai tentar encontrar a forma de sobreviver ali dentro, ele que é o racional durante a história. Ele vai tentar o tempo inteiro usar a democracia para resolver os problemas, é aquela representação do inglês culto e formal. Já o Jack é um instinto puro, ele quer caçar, ele quer se divertir, ele não se importa de fato com sair da ilha. Ele acha que alguma hora alguém vai se dar conta que eles estão ali e vão resgatar ele de alguma forma. É o conflito entre a racionalidade do Ralph e a impulsividade do Jack que está todo o embate do livro. Já o porquinho é aquele que representa a intelectualidade. É igual eu falei, ele que vai trazer as melhores ideias, ele que vai tentar mediar conflitos, é ele que se fode no final. Igual eu vi num vídeo da faculdade de Direito, se eu achar eu vou deixar ele aqui nos cards, falando que o porquinho talvez seja uma comparação muito parecida com o Prometheus, porque o Prometheus foi aquele que levou o fogo para os humanos. A mesma coisa que o porquinho faz aqui, que é através dos óculos dele, das ideias dele, que traz o fogo para a ilha, que traz a iluminação para a ilha. Então é ele que é responsável pelos principais avanços ali dentro, ele que tem as melhores ideias, então por isso ele seria a figura da inteligência. Já o Simon seria a figura da religião. É ele que encontra o tal Senhor das Moscas aqui do título, e em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre o tal Senhor das Moscas, mas é o Simon que tem o contato com ele, é o Simon que conversa diretamente com o Senhor das Moscas. O grande papel dele aqui é ser o profeta da luz, é ser aquele que teoricamente ia trazer revelação para as crianças da ilha, porém a barbárie acabou com ele antes. Acontece uma coisa muito cruel aqui no livro com o Simon, é como se fosse a barbárie destruindo a religião. E o último que eu falei, que era o Simon, ele representa o sadismo presente em todos os seres humanos. Ele não se importa em ferir ninguém, e o que é pior, ele se diverte ferindo alguém. Então ele é esse lado mais cruel que a gente tem dentro da gente mesmo, que não se importaria em matar alguma coisa só pelo bel prazer. Só que mesmo com essa leitura que eu fiz aqui, a gente não pode cair no maniqueísmo de falar que o Ralph é bom e o Jack é mau. Pelo contrário, todos eles têm o seu lado bom e o seu lado mau. O Ralph e o Jack têm seus pontos que têm que ser levados em consideração, e por mais que o livro fique muito do lado do Ralph, os pontos do Jack também são muito bem apresentados, então a gente entende o porquê dele estar fazendo aquilo. Não é simplesmente a situação de que o Ralph é um menino bonzinho e o Jack é um menino mau. Não, cada um tem sua razão pra estar ali, pra fazer o que eles fizeram, e dá pra entender exatamente como funciona cada um deles. Até porque se a gente para pra pensar, o Ralph, que é a figura da racionalidade, e o porquinho, que é da inteligência, eles participaram do momento da morte do Simon, que é o momento da morte da religião. Então assim, mesmo as pessoas boas, elas tendem a fazer coisas ruins também. Elas não são 100% anjas perfeitas, elas são bacanas, porém elas têm aquele seu lado negro também. E é lógico que cada um dos personagens está presente em nós mesmos. A gente tem um pouquinho de Jack, a gente tem um pouquinho de Ralph, de porquinho, de Simon, e assim, a gente também tem um pouquinho de Roger dentro da gente. A gente tem esse ponto do cinismo também, que a gente controla porque a gente vive na sociedade, mas a gente tem dentro da gente também. Então cada um desses personagens representa um pouquinho da gente dentro do Senhor das Moscas, e a gente acaba entendendo como que funciona cada um deles por causa disso. É uma grande alegoria da sociedade, como a gente se tornaria de pontos antagônicos, mas é também uma grande alegoria da gente mesmo, de pontos da gente que estão representados aqui. E um dos pontos que movem a história aqui é o medo. Pensa comigo, a gente tem um bando de moleque preso numa ilha deserta, eles têm de 6 a 14 anos, lembra disso, eles são muito novos, e o tempo inteiro eles escutam barulhos vindo da mata, acaba tendo algumas mortes no meio do caminho aí também, eles acham que tem um monstro habitando a ilha, e aí tá Lost pra mostrar que alguém usou um livro de inspiração, e é o medo que é o grande responsável pelas reviravoltas que acontecem aqui na história. É ele que traz os pontos de ruptura todos, e é por isso que ele é tão importante, assim, o medo é uma figura constante durante a história, e é ele que vai determinar o clima, porque o livro vai numa crescente, assim, uma crescente bem forte, até chegar no grande clímax da história, mas o clima é todo construído na base do medo, que vai aumentando, assim, gradativamente até a gente
chegar no final, que é espetacular. E aí que entra a figura do tal do Senhor das Moscas do título. Sendo bem cético, o Senhor das Moscas é uma oferenda que o grupo do Jack fez pro tal monstro que vive na floresta. Ele é uma cabeça de porco espetada numa vara que era pra afugentar ou pra servir de oferenda pra esse monstro mesmo. Só que Senhor das Moscas é uma tradução pra Beelzebu. Beelzebu, que provavelmente vocês já ouviram o nome, mas ele era um deus filisteu que foi levado pro catolicismo pra servir como um dos 7 príncipes do inferno. Alguns autores vão associar ele ao demônio da gula, outros ao demônio do orgulho e outros vão associar ele inclusive ao demônio dos falsos deuses. Então a figura do Senhor das Moscas aqui, ela tem uma carga religiosa muito forte, e é por isso que quem encontra ele é o Simon. Na cena que ele encontra ele, eu vou ler aqui, tá na página 158 dessa edição da Alfaguara, fala mais ou menos o seguinte: você é um menino muito bobo, disse o Senhor das Moscas. Só um menino, muito bobo e ignorante. Simon tentou acionar sua língua inchada, mas não disse coisa alguma. Você não concorda, disse o Senhor das Moscas, que é só um menino bobo? Simon respondeu com a mesma voz silenciosa. Então, disse o Senhor das Moscas, é melhor voltar correndo para brincar com os outros. Eles acham que você é meio maluco. Você não quer que o Ralph ache que você é meio maluco, não é? Você gosta muito do Ralph, não é? E do porquinho e do Jack. A cabeça de Simon se levantou um pouco. Seus olhos não conseguiram se desviar. E o Senhor das Moscas pairava no espaço à sua frente. O que você está fazendo aqui sozinho? Não tem medo de mim? Simon estremeceu. Ninguém para te ajudar. Só eu. E eu sou um monstro. A boca de Simon se moveu e produziu palavras audíveis. Cabeça de porco num espeto. Imagina se o monstro ia ser uma coisa que vocês podiam caçar e matar, disse a cabeça. Por alguns momentos, a floresta e os outros lugares, vagamente percebidos, ressoaram com uma paródia de riso. Você sabe, não é? Que eu sou uma parte de vocês? Bem perto, bem perto, bem perto. Que é por minha causa que nada adianta? Que as coisas são do jeito que são? A risada tornou a ecoar. Pronto, disse o Senhor das Moscas. Agora você volta pra junto dos outros e a gente esquece tudo isso. A cabeça de Simon oscilava. Seus olhos estavam semicerrados, como se quisesse imitar aquela coisa obscena espetada na estaca. Percebeu que estava chegando uma de suas crises. O Senhor das Moscas inchava como um balão. É ridículo! Você sabe perfeitamente que lá embaixo só vai encontrar a mim. Nem adianta tentar fugir. O corpo de Simon se arqueou, rígido. O Senhor das Moscas lhe falava com a voz de um professor. Isso já foi longe demais. Pobre criança perdida. Você acha que sabe mais do que eu? Pausa. Estou avisando, e você vai ficar com raiva. Está entendendo? Ninguém aqui quer você, está claro? A gente vai se divertir nessa ilha. Então nem pense em tentar nada, meu pobre menino perdido. Senão... Simon descobriu que estava olhando para uma imensa boca aberta. Lá dentro era tudo escuro. Um negror que não parava de se expandir. Senão, disse o Senhor das Moscas, a gente acaba com você, entendeu? O Jack, o Roger, o Maurice, o Robert, o Bill, o Porquinho e o Ralph. Acaba com você, entendeu? Simon estava dentro da boca. Então caiu e perdeu os sentidos. Então o Senhor das Moscas é uma presença muito forte, tanto na figura dessa estaca do porco, quanto dentro de cada um dos meninos também. É o Beelzebu, é o demônio dentro de cada um, saindo ali no meio daquele processo inteiro de uma ilha deserta, com os meninos tendo que interagir entre si e cuidar uns dos outros. E é por esses diversos pontos, essas diversas formas de ler, que esse livro se tornou tão importante pra mim. Esse aqui foi o melhor livro que eu li em 2015, eu não tive nem sombra de dúvida na hora de colocar ele no topo do meu ranking, porque ele me fez pensar muito. Até hoje, quase um ano depois que eu li esse livro aqui, eu penso muito sobre ele, eu leio muita coisa sobre o Senhor das Moscas, são as várias interpretações que ele traz, que fazem esse livro ser tão grandioso. Tem alguns pequenos pontos que eu queria falar aqui só antes de encerrar, né? Que o primeiro deles é que o Golden foi da Marinha, e por isso tem um ponto importante no final do livro, que é a Marinha que salva os meninos. E aqui tem uma pequena ligação que é muito legal da gente poder ver, que a Marinha tá caçando os inimigos de guerra também, da mesma forma que o Jack tá caçando o Ralph no final do livro. Então para salvar o Ralph, aparece a Marinha. Mas quem vai salvar a Marinha da caça que eles estão fazendo? Então é uma coisa muito assim, quem vai salvar esses homens que estão no mar tentando salvar a pele de outras pessoas? É uma comparação muito legal que dá pra fazer aqui com a situação do Jack e do Ralph, com a da Marinha, mas é um pequeno detalhezinho frente a tudo que é mostrado no livro. E outro pequeno detalhe que eu acho que esse aqui é o mais bonito de todos no final do livro, é que na hora que a Marinha chega pra resgatar os meninos, na hora que ela encontra o Ralph na praia, o Ralph desaba em choro. É a primeira vez no livro inteiro que o Ralph chora. Ele teve que se mostrar uma pessoa
forte o tempo inteiro, e lembra que ele tem 13, 14 anos, porque ele tinha que liderar um grupo de crianças menores que ele. Então na hora que chega um adulto, na hora que ele vê, tipo, meu Deus, eu tô livre disso daqui, ele desaba em choro. É talvez um dos finais mais bonitos que eu já li aqui em literatura, porque traz toda essa fragilidade que estava presa dentro do personagem. Na hora que ele vê que ele pode soltar, ele solta e não tá nem aí pra isso. E o livro é recheado desses pequenos pontos, e por isso que ele é tão especial. Então é isso, faça aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu O Senhor das Moscas? Se empolgou tanto que eu me empolguei com ele? Comenta aqui pra gente poder conversar sobre o livro, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.